Boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Borges, eu tenho 29 anos e sou pastor dos adolescentes aqui da nossa igreja, da Rede Livres. E também sou pastor da área de adoração dos ministérios de louvor aqui da nossa igreja. Sou casado com a G, que está aqui na frente, sempre junto comigo. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. É engraçado, porque esses dias, uns 2 meses atrás, eu cheguei aqui na igreja e uma pessoa virou para mim, uma adolescente, né? E falou assim: Gui, você vai pregar hoje, né? Eu falei: vou, mas como você sabe? Porque eu não tenho o costume de sair falando assim: sou eu que prego hoje. Ele falou: não, é que você está de jaqueta jeans. E eu já sei que quando você põe a jaqueta jeans é que você vai pregar. Então, adolescentes, hoje eu coloquei a skin de pregador e vou compartilhar a palavra com vocês. Só para eu me situar aqui rapidinho, quantos de vocês estavam aqui no sábado passado? Ok, um número considerável não estava. Quantos de vocês estavam aqui na sexta passada? Beleza, menos ainda. Tranquilo, é só para eu saber mesmo, tá? Tá tudo certo. Antes da gente começar a falar da nossa pregação, do nosso tema de hoje, o Pão Nosso do Pai Nosso, eu queria contar algo sobre a minha vida. Nada demais. Mas antes de trabalhar aqui na igreja, eu trabalhei em outros lugares, né? As pessoas trabalham, adultos trabalham, pelo menos é o que se espera de adultos. Mas eu trabalhava, o emprego que eu tinha antes de vir para a igreja, eu trabalhava numa agência de marketing digital. E foi um tempo muito bom, trabalhando lá com pessoas muito queridas. Mas a área do marketing hoje em dia, ela está muito em alta. E a gente tem visto o quanto tem influência sobre as nossas vidas, o tal do marketing digital. E tem uma estratégia específica do marketing digital que me chama muita atenção. Provavelmente você já foi atingido por ela. E o nome da estratégia, assim vamos dizer, é o marketing de escassez. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Marketing de escassez. Ok, poucas pessoas já ouviram falar, mas quem aqui tem um smartphone, um celular? E, gente, pode levantar mãos. No século XXI, quem não levantar está no culto errado. Porque ou era para estar no Mini ou no culto do Viva a Vida. Mas tudo bem. Então você tem um telefone, provavelmente você estava passeando no seu Instagram e apareceu algum patrocinado para você dizendo assim: última oportunidade de comprar o seu curso. Ou receba com exclusividade um produto que poucos têm acesso. Sabe esse tipo de fala assim? Marketing de escassez, então, essa estratégia nada mais é que uma proposta que trabalha com o nosso psicológico para nos dar um sentido de falta, ou um sentido de urgência, um medo de perder um produto que está escasso no mercado. A verdade é que o consumismo ele faz parte da nossa realidade atual. Você pode até negar isso, mas é impossível. De uma certa forma, nós vivemos numa cultura consumista, esse é o século XXI. E o marketing de escassez ele tem o foco de explorar exatamente esse tipo de atitude. Porque há um desejo por um consumo muito grande. E quando aquilo que nós iremos consumir se torna um produto escasso, se torna um produto que nos faz falta, se é um produto que poucas pessoas vão ter acesso, provavelmente o nosso desejo por ter esse produto ou esse serviço ele vai aumentar. Isso é assim que funciona a nossa cabeça. E essa é uma estratégia que principalmente quem vende cursos online usa dessa estratégia para atrair mais pessoas, mais clientes. E eu não estou falando se isso é certo ou errado. É uma estratégia boa. Como venda, é uma estratégia boa. Mas a verdade é que nós, muitas vezes, enquanto cristãos, na verdade, você sendo cristão ou não, eu tenho certeza que você já passou por algum momento da sua vida que parece que falta algo. E por mais bem sucedido que você esteja sendo, por melhor que estejam indo seus negócios,
Por mais bem estruturada que esteja a sua família, os seus estudos, por mais que você seja talvez um pré-adolescente ou iniciando a fase do adolescente, onde pela graça de Deus, seus pais, você não precisa trabalhar, seus pais te dão tudo que você precisa para ter uma rotina de simplesmente ir à escola, estudar e cumprir seus objetivos. Glória a Deus por isso. Por mais que tudo isso possa estar ocorrendo bem na sua vida, em algum determinado momento você vai ter um sentimento de falta. Como parece que falta algo nas nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. Sobre as necessidades que nós temos, sobre a promessa que Deus nos dá de que nós teremos nele tudo que nós precisamos, mesmo quando parece que a sensação é de que não teremos, de que algo nos falta. Na verdade, essa é uma palavra que ela é importante para os nossos tempos, né? Eu vou fazer uma continuação do que foi pregado na semana passada, mas se você não estava aqui, não tem problema porque eu vou fazer uma breve introdução. Então isso que eu falei até agora não foi a introdução, mas eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema, para que todos nós cheguemos juntos naquilo que Deus quer falar. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6, a gente vai ler do versículo 9 até o versículo 13. É um texto muito conhecido da Bíblia, o pastor Pedro leu com a gente semana passada. E aí, gostaram do meu slide? Mas é brincadeira, eu só fiz um, que era para fingir que eu ia imitar ele, mas não vou não. A gente vai ler uma passagem agora muito conhecida da Bíblia, o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou lá no livro de Mateus, também no livro de Lucas. E para copiar um pouquinho o Pedro que pregou aqui na semana passada, a gente vai ler junto. Mas eu fui tão ruim na minha cópia que nem slide da oração eu coloquei, mas confio que vocês todos conheçam o Pai Nosso, né? E a gente vai ler junto para dar início aqui ao nosso estudo de Mateus 6, amém? Vamos lá, versículo 9, a Bíblia diz assim, 1, 2, 3. Portanto, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, essa foi a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Lá no capítulo 9, lá no livro de Lucas, os discípulos perguntam a Jesus, mestre, como nós devemos orar? E Jesus apresenta a eles a oração do Pai Nosso. E aqui, mais uma vez, relembrando vocês, Jesus diz aos seus discípulos, portanto, orem assim. Então essa é uma oração que para nós ela faz muito sentido. É a oração que Jesus nos ensinou. Se você tem dúvida de como orar, o Pai Nosso é um bom jeito de você começar a aprender a orar. E se você olhar bem a estrutura do Pai Nosso, ela é uma oração dividida em duas partes, basicamente. A primeira parte, ela não se preocupa tanto comigo e nem com você. Não é uma oração, na verdade, vou dar um spoiler lá do final da palavra, que essa oração, ela toda não é muito sobre nós. Mas essa primeira parte da oração, nos versículos 9 e 10, a gente tem uma ênfase muito grande na pessoa de Deus e naquilo que Ele está fazendo no mundo. Né? A Bíblia fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ela não tem uma ênfase muito grande em nós. E como a gente falou um pouquinho dessa primeira parte na semana passada, hoje a gente vai falar mais da segunda parte da oração. Mas é importante a gente entender que existe um Pai, existe um Deus que Ele é santo, existe um Deus que Ele reina, existe um Deus que a vontade dEle está sendo feita no céu, e a oração que Jesus nos ensina é que nós oremos para que a vontade dEle seja feita aqui na terra também.
A gente aprendeu que o céu é esse lugar onde a presença de Deus é manifesta, ela transborda, ela é sobrenatural e revela a nós o Rei. E há um princípio em tudo isso que nós estamos estudando desde o mês de outubro, para quem vem acompanhando os cultos de sábado. Nós cremos que esse mundo é o mundo de Deus. Cremos que é um mundo feito por Deus, feito por suas mãos. Somos obras das mãos de Deus. Ele fez tudo isso. E se existe um mundo de Deus, a gente aprendeu que existe um lugar. E se existe um lugar, existe um reino. Se existe um reino, existe um rei. Se existe um rei, existe uma vontade. É assim que as coisas funcionam. Mas a oração, ela não para por aí, ela continua. E talvez para nós, quando a gente vai aplicar o Pai Nosso, essa é a parte mais difícil, porque quando nós oramos de uma forma muito superficial, vamos assim dizer, é tranquilo, porque a gente fala, santo Deus, a gente nem sabe o que é a santidade de Deus muitas vezes. Venha o teu reino, nem sei o que é esse reino. Seja feita a tua vontade, ó Deus, o Senhor é todo poderoso, faz a tua vontade mesmo. Mas o que pega para nós no dia a dia, pelo menos para mim, não sei para vocês, é sempre a segunda parte da oração, onde ele começa a nos ensinar a orar por coisas que nos afetam diretamente. Versículos 11, 12 e 13 é onde a gente vai focar hoje, porque a Bíblia diz, perdoa-nos, então agora sim, o 11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então começa a falar sobre nós, perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação. Eu acho que essa é a parte prática da oração, que é um pouco difícil, né? E ao mesmo tempo é engraçado, porque a oração do Pai Nosso, ela é tão simples, mas ela é tão grande. Homens e mulheres em diferentes situações de vida, de diferentes níveis intelectuais, recitam essa oração crendo que algo poderoso pode sair dela. E eu creio nisso. Amém? Você crê que o modo que Jesus nos ensina é o modo que nós devemos orar? Sim? Sim? Que isso, gente, uma semaninha vocês já esqueceram, mas é isso, quando alguém pergunta algo aqui de cima, a gente responde a pessoa. E nós vamos aprender, eu quero trazer 3 princípios que essa segunda parte do Pai Nosso nos explica. Então, para ficar bem fácil, são 3 P's, P de pato. Para ficar mais fácil, P de pão, né? Porque eu falo pão nosso, então P de pão. Mas o primeiro P que a gente vai falar hoje não é pão, é provisão. Repita comigo, provisão. Ah, isso aí, muito bom. Então, lá no versículo 11, a Bíblia diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que é esse pão? Pão desse dia? Pão para quê? Pão para o dia seguinte? Para que pão? Discípulo de Jesus só pode pedir pão para comer? Vamos todo mundo fazer o Adilson, nosso segurança, ficar rico, porque os membros da igreja vão começar a só comer pão? Vamos tentar entender melhor o que é esse pão nosso de cada dia, né? Lá em Êxodo, no capítulo 16, você pode abrir, mas pode também não abrir, não tem problema. Se você for um bom ouvinte, eu vou ler para você. Lá em Êxodo, no capítulo 16, a partir do versículo 2, a Bíblia diz assim, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Vou pular lá para o versículo 14. Então, rapidinho, tem gente reclamando de alguma coisa aqui. Aí, versículo 14, a Bíblia diz assim, quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel, que estavam reclamando, viram aquilo, perguntaram uns aos outros, o que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés então respondeu, isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim fizeram os reclamões, filhos de Israel. E recolheram uns
mas outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Mas deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. Rapidamente, o povo de Israel, o povo que Deus escolheu, o povo que Deus tirou do Egito, estava pelo deserto e eles precisavam comer, né? Estavam no deserto, precisavam se alimentar. E eles estavam se queixando, reclamando do que eles haveriam de comer, porque lá na terra onde eles eram escravos, no Egito, havia o que comer. Lá, quando eles eram escravos, pelo menos eu tinha comida. É melhor ser escravo e ter o que comer do que confiar num Deus todo-poderoso. É mais ou menos essa a ideia do povo aqui. E eles então reclamam que não havia nada para comer, e aqui Moisés é usado, e Deus fala ao povo de que ele haveria de suprir a fome e a necessidade daquelas pessoas com um pão. Um pão que seria o suficiente para cada um, conforme aquilo que precisava comer, de acordo com o tamanho da família. E é interessante porque o texto nos apresenta que eles precisavam pegar somente o que eles tinham para aquele dia. Não se preocupa com amanhã. Deixa que amanhã Deus vai prover de novo. Pega o que você precisa para hoje. E alguns teimosos insistiram em pegar além do que era necessário, e a gente vê aqui no texto que o que era necessário, aparentemente, o que não era necessário, estragou no dia seguinte. Então, Deus, desde o princípio, Ele promete ao seu povo, Ele promete àqueles que são o seu povo, que haveria o suprimento do pão. E é claro que a gente está falando de pão, mas não é o pão francesinho que a gente come de manhã. Esse pão, ele representa uma necessidade física. A verdade é que esse pão, o pão nosso da oração, ele é um símbolo das nossas necessidades físicas. E a verdade é que quando Jesus estava ensinando aquelas pessoas ali nesse capítulo de Mateus 6, a realidade de muitos era a necessidade por pão. Vários que estavam ali ouvindo Jesus tinham necessidade do alimento físico, do alimento sólido, da provisão para se comer, para se manter uma família. A realidade de muitos ali era essa. Vários dos judeus viviam uma situação difícil, principalmente por conta da opressão que sofriam do Império Romano, alta carga de impostos sobre eles. Vários, tinham dificuldade para comer. Então, eles estavam entendendo o que Jesus estava falando. Mas, embora a alimentação seja essencial, é provável que Jesus, ao falar aqui, estava falando de todas as necessidades físicas que uma pessoa precisa: comida, alimento, lugar para dormir, uma roupa para comer. Quando ele fala o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele está falando de um suprimento necessário para a vida, uma provisão, né? Nosso primeiro P, uma provisão. E aqui Jesus nos ensina que nós devemos orar ao nosso Pai, ao Pai Santo, ao Pai Nosso, pedindo para que Ele nos sustente, para que Ele nos entregue a provisão necessária para nós vivermos, amém? E a Bíblia, ela tem vários relatos a respeito de que Deus, Ele realmente se importa com as nossas necessidades físicas, espirituais. Lá em Jó, no capítulo 10, versículo 12, a Bíblia diz: Tu me deste vida e bondade, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Em Salmo 65, a gente vê o salmista falando que falando a respeito de Deus, visitas a terra e a regas, tu a enriqueces grandemente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, provês o cereal, provês o pão. Porque para isso preparas a terra, regando-lhes os sulcos e desmanchando os torrões. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem as colinas. Os campos se cobrem de rebanhos, e os vales se enchem de espigas.
exultam de alegria e cantam. Meus irmãos, nós temos outras passagens ainda, mas temos uma promessa para nós, de que o pão, de que as nossas necessidades, ao pedirmos para o nosso Pai, Ele vai suprir, amém? É interessante porque o próprio Jesus, ainda nesse capítulo de Mateus 6, um pouquinho lá para frente, falando aos seus discípulos, Ele vai dizer assim, portanto, essa é famosa, hein? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nós vestiremos. Porque os gentios, quem não conhece a Deus, quem não é do povo de Deus, é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6, versículo 31 a 34. Há uma garantia para nós, de que ao buscarmos o nosso Pai, ao buscarmos o nosso Pai Santo, a ter a manifestação do reino dele aqui, ele vai nos dar aquilo que nós necessitamos. Nós não precisamos nos preocupar com a provisão, com o alimento, com a roupa, porque ele está provendo isso para nós. E é interessante porque lá em Êxodo, o texto nos ensina a nos preocuparmos com o pão de cada dia. Era para eles pegarem pão para amanhã? Não. Era para eles pegarem pão para hoje, para esse dia. E aqui Jesus, ensinando aos seus discípulos, mais uma vez, ele fala, olha, não se preocupa com o pão de amanhã, se preocupa com o pão de hoje. Está bem claro para todo mundo aqui, que eu não estou falando que se você vai tomar café da manhã amanhã, você tem que comprar o pão hoje. Está claro isso, né? Que, sim, na verdade, se você quiser comprar o pão do café de amanhã, comprar hoje, você pode. Todo mundo entendeu isso, né? Não é para ir todos os dias no mercado, não é isso que a gente está falando, né? Todo mundo está compreendendo o nível que eu estou falando, né? Esse amanhã não necessariamente é o dia seguinte, mas é o nosso futuro. A verdade é que muitas vezes nós estamos preocupados com o que haveremos de comer e de beber, em qual será a provisão das nossas vidas. Quando o Senhor Jesus falou, olha, vocês são meus discípulos, se preocupem com o reino, se preocupem com aquilo que eu estou dando a vocês, deixe que o amanhã, o seu futuro, está tranquilo, está comigo. Em Mateus, no capítulo 10, versículos 9 e 10, quando Jesus vai enviar os seus discípulos, ele fala assim, ó, não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Discípulo de Jesus viaja leve. Discípulo de Jesus vive leve. Porque ele não precisa se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Ele sabe que o Pai Nosso vai dar o pão nosso de cada dia. Amém? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o pão. Se você ficou com alguma dúvida sobre o pão, mas daqui a pouquinho a gente fala mais. Eu quero falar agora sobre o segundo P, que essa parte da oração do Pai Nosso nos ensina. Então, primeiro é... Pode ser melhor. O primeiro é... Provisão. É isso. O segundo P é o perdão. Não precisa repetir. Deu a entender que sim, né? Lá no final a gente repete. Versículo 12, a Bíblia diz assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Perdão, de acordo com o dicionário, é remissão de pena, ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação, por quem competia exigi-lo. Então, perdão, de uma forma muito simples, é remissão de pena. Você tinha uma obrigação, agora essa obrigação de cumprir uma pena, ela foi retirada de você. Mas para nós, aqueles que cremos em Deus e temos buscado um relacionamento com Ele, o perdão, ele é a restauração de um relacionamento pessoal com Deus e também com o nosso irmão. No contexto dessa oração que Jesus nos ensina, o perdão, ele é
quase que um dever moral nosso para com Deus. A gente aprendeu aqui recentemente que, se de fato cremos na Bíblia, cremos que todos nós tínhamos uma dívida. A Bíblia fala que todos nós pecamos, todos nós estávamos separados da glória de Deus, e a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, eu e você, todos nós, aquele que cremos, tínhamos uma dívida e o preço dessa dívida era a morte. Isso está lá estabelecido bem teologicamente em Colossenses, se você quiser ver depois. Mas o perdão, e o perdão que nós rogamos a Deus, ele é tão emblemático porque nós não temos nada a oferecer em troca. Só pode ser algo gratuito da parte de Deus. Veja bem, Deus, perdoa os meus pecados. O que você oferece em troca de Deus? Em troca a Deus pelo perdão dos seus pecados. Se tudo que você tinha, se todo o seu salário era morte. Então Deus, está aqui a minha morte, eu te entrego. Quem vai aceitar, né? Não, me paga. Você vai pagar com o quê? Você não está dando a sua vida, você está dando a sua morte. Não faz muito sentido. A verdade é que nós recebemos o perdão sem nada a oferecer a Deus. Ele nos perdoou gratuitamente. Ele nos perdoou, Ele entregou o seu Filho a nós gratuitamente. Você não teve que pagar nada por isso. E é por isso que é impossível que nós dependamos de nós mesmos, mas sim depender de Deus. E o que nós precisamos aprender aqui é que se nós recebemos algo de graça da parte de Deus, a gente não tem por que barganhar com os outros. A mesma coisa que a gente recebeu. Se eu e você recebemos o perdão dos nossos pecados sem ter feito nada para merecer isso, por que muitas vezes nós exigimos uns dos outros algo em troca do nosso perdão? Já parou para pensar nisso? O texto fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve também. No versículo 14, no versículo 15, Jesus fala que se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. O sentido mais ensinável desse trecho, por incrível que pareça com aquilo que a gente acabou de ler, não é que Deus não vai nos perdoar se a gente não perdoar alguém. Mas nos ensina que há uma forma correta da gente perdoar uns aos outros. Se nós fomos perdoados gratuitamente, nós também devemos perdoar uns aos outros gratuitamente. Gratuito quer dizer que não tem um pagamento, não exige nada em troca. Há um comentário bíblico que diz que o perdão deve ser unilateral. Sabe, meus irmãos, uma vez um general inglês, o nome dele é muito difícil de falar, eu não vou tentar não. Mas é um general inglês, ele chegou em John Wesley, um famoso teólogo e pastor, lá nos anos 1700, e ele disse assim para John Wesley: eu nunca perdoo, eu não perdoo. Aí John Wesley virou para ele e falou assim: tudo bem, senhor, então eu espero que você nunca peque. Interessante, né? Esse texto não fala a respeito de que eu e você vamos perder a nossa salvação toda vez que a gente não perdoar alguém. Mas que, para que exista uma relação saudável entre nós e Deus, entre nós e o nosso próximo, precisa haver entendimento do que é perdoar. O versículo 14 e 15, que fala que se nós perdoarmos uns aos outros, Deus nos perdoará, mas se não perdoarmos, Deus não perdoará, não é a respeito da mesma proporção que, mas é da mesma forma como. Então, do mesmo jeito que Deus nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Nós perdoamos porque já fomos perdoados e não porque nós merecemos perdão. Porque a oração nos ensina a reconhecer que há uma dívida. Agora você deve estar se perguntando, o que tudo isso tem a ver? O que tem a ver esse perdão? Isso é condição para a salvação? É texto fora de contexto? É doutrina? O que é? Verdade, meus irmãos, que aqueles que foram realmente alcançados por Deus,
aqueles que realmente tiveram suas vidas transformadas por Jesus, o perdão não pode ser uma dificuldade para nós. Não pode ser. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32, Paulo diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. John Piper, ele resume um comentário sobre o perdão da seguinte forma, presta atenção: aqui está o perdão. Quando você sente que alguém é seu inimigo, então eu já sei que é para mim, porque em vários momentos, inclusive essa semana, eu senti que eu tinha inimigos, então eu estou lendo para mim mesmo. Quando você sente que alguém é seu inimigo, ou quando você simplesmente sente que você ou alguém de quem você gosta foi injustiçado. Você já se sentiu injustiçado aí? Ou alguém que você conhece? Sim? Ok? Então acho que esse texto é para nós. Perdão significa resistir à vingança, não retribuindo o mal com o mal, desejando-lhes uma boa sorte, lamentando suas calamidades, orando pelo seu bem-estar, buscando a reconciliação na medida em que depende de você e vindo em seu auxílio em perigo. Quão dura essa palavra, né? Da gente entender que faz parte da nossa rotina de oração, faz parte do nosso relacionamento com Deus, faz parte da nossa vida como cristãos, aprender a perdoar uns aos outros. Fica um pouquinho mais fácil quando a gente lembra que eu e você não éramos dignos de perdão também pelas nossas falhas, mas Deus os perdoou, e por isso nós devemos perdoar uns aos outros. Amém? Amém. Então, qual é o nosso segundo P? O nosso terceiro e último P é o P da proteção. Pode repetir agora. Proteção. Proteção, muito bom. Versículo 13, a Bíblia diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Eu lembrei da piadinha do... Essa piada é boa, vou ter que contar. Mas eu não sei se eu lembro ela inteira, mas ela é mais ou menos assim. Um dia, o menininho chegou na escola e falou: ah, não estou lembrando, gente. Mas vocês conhecem a piada do Malamém? Sim. Depois pede para alguém que falou sim te contar, porque é muito boa. Eu não estou lembrando agora. Mas é basicamente assim: ah, nos livros do... Quem que é Malamém? Malamém, ah, não sei se é hora nos livros do Malamém. Amém? É tipo isso aí. Foi mal, eu esqueci a piada. Nos livros do Malamém, o homem mala, né? Enfim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus aqui, ele nos ensina a pedir proteção dos perigos, da tentação e do mal. É claro que talvez se você já tem uma experiência na igreja, se você já andou por aqui há alguns anos ou alguns meses, existe aqui uma certa controvérsia de que tipo de tentação é essa. Se tentação é dada pelo próprio Deus, como a gente lê em 1 Coríntios 10, mas Tiago 1 fala que a gente não pode dizer que Deus nos tenta. Como que isso funciona, né? Há uma dúvida em relação à interpretação desse versículo pelos cristãos. A palavra grega usada aqui, ela pode indicar tentação, quanto também provação. E provavelmente o significado que carrega aqui esse texto é que para que a gente peça de sermos poupados das circunstâncias difíceis que tentam nos levar ao pecado. Basicamente é isso, é um pedido a Deus, de que Ele nos poupe de circunstâncias que nos levem ao pecado.
Embora nunca tente diretamente aos crentes, Deus por várias vezes nos conduz a situações onde somos postos à prova. Foi assim com Jesus, lá em Mateus capítulo 4. Pedro também fala sobre isso na sua carta. Tiago fala sobre isso. E Tiago, quando ele fala, é algo muito interessante, porque diz assim, Tiago capítulo 1, versículos 2 e 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Olha que interessante, porque Tiago apresenta para nós que ao passarmos por uma provação e sermos livrados dela, estamos sendo conduzidos a uma experiência de entendimento de que não nos falta nada. É provisão, é provisão. Não é sobre isso que a gente está falando, né? E quando Jesus nos ensina a orar, falando que Deus nos livre do mal, a melhor proteção contra o pecado e o mal é voltar-se para Deus, é depender da sua direção. Claro que isso parece muito óbvio para nós que estamos aqui na igreja, né, que vivemos essa realidade, mas é verdade. Se nós queremos uma proteção contra o mal, contra as tentações do pecado, nós precisamos confiar em Deus e correr para Ele, melhorar o nosso relacionamento com Ele, crendo que Ele tem poder para fazer isso. Salmos 3, versículos 5 e 6, a Bíblia diz, eu me deito e pego no sono, eu acordo porque o Senhor me sustenta. Eu não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. 1 João capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. E o próprio Jesus, ele fez essa oração a Deus, a gente viu isso aqui na conferência, que ele, ao orar para os seus discípulos, ele não ora para que Deus os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Nós devemos orar pedindo para que Deus nos livre do mal, porque Ele é a própria garantia de que vai estar com a gente e vai nos cuidar. Amém? Então, meus irmãos, de uma forma muito simples, ao analisar esse texto, a gente vê essas três coisas: a provisão, o perdão e a proteção. Mas eu falei para vocês que eu queria falar um pouquinho mais sobre o pão. E eu estava pesquisando sobre isso no Guinness. Qual foi o maior tempo que uma pessoa já ficou sem comer? Vocês sabem? Alguém sabe? Não? Não? Alguém quer arriscar um palpite? Quanto tempo um ser humano pode ficar sem comer comida sólida? Fala um número alto aí para mim, alguém. 35 dias? Não, peraí, ó. Vamos lá. Rapidão, para a gente padronizar. Abaixo de 40 não pode, tá? Porque Jesus ficou 40 dias sem comer, a gente já sabe isso na Bíblia. Então, abaixo de 40 não vale, é mais do que 40 dias. Vai, 3 palpites. 90 dias. 44. 60. De acordo com o Guinness Book, tá registrado lá em 1971, existiu, né? Morreu já. Um escocês chamado Angus Barbieri, que ele ficou incríveis 382 dias sem comer comida sólida. Sem comer comida... Não, calma. Ele não batia a comida no liquidificador e bebia, tá? Não, isso não vale. Mas a alimentação dele durante esses 382 dias basicamente era água com gás, café, chá, um pinguinho de leite às vezes e reposição de vitaminas. Então ele tomava vitaminas em comprimido, cápsulas, né? Vitaminas, sódio, potássio, coisas que ele precisava. Mas esse homem ficou 382 dias, ele era um cara que pesava 205 quilos. Então ele... Não, é sério, gente, é sério essa história. Está no Guinness.
Ele pesava 205 quilos, começou a fazer um acompanhamento médico para emagrecimento. Os médicos começaram a acompanhar, ele ficou primeiro 2 semanas, viu que dava para ir um pouco mais, foi indo, enfim, mais de 1 ano aí sem comer. Tá no Guinness, gente, não tem muito o que argumentar. Mas não tem jeito. Mesmo esse homem que ficou mais de 1 ano sem comer, uma hora ele sentiu fome e ele precisava de pão. Ninguém pode viver sem comida para sempre. Uma hora ou outra, uma pessoa que decide parar de comer e viver sem pão para sempre, essa pessoa, ela vai morrer. Ela com certeza vai morrer. Angus, engraçado, Angus é nome de comida também, né? Um bife, uma carne de Angus ali, bem gostoso. Mas é interessante a gente parar para pensar, ninguém consegue ficar sem comida para sempre. Ninguém consegue. Uma hora ou outra, todos nós vamos sentir fome. A gente pode fazer o maior jejum que conseguimos. Podemos fazer um plano alimentar rigoroso. Mas ninguém consegue ficar sem pão para sempre. Ninguém consegue ficar sem comida. E Jesus, ele, num episódio, lá em João, no capítulo 6, esse eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia. Ele vai falar um pouquinho mais a respeito do que é esse pão, porque, veja bem, eu falei da provisão de Deus, que Ele provê as nossas necessidades. Mas quando eu olho para esse texto e leio o pão nosso de cada dia, eu acho que a gente consegue ir mais além do que comida e roupa. Eu acho que quando a gente para olhar, falar o pão nosso de cada dia, acho que a gente consegue ir além da nossa comida, da nossa roupa, do lugar onde a gente mora. João capítulo 6, a gente vai ler a partir do versículo 25, mas um panorama rápido do que estava acontecendo. Jesus havia acabado de fazer um milagre. Ele pegou 5 pães, 2 peixinhos e multiplicou de forma que uma multidão, mais de... Quantas pessoas falam aqui o texto? 5.000? É isso? Mais de 5.000 pessoas, eram quase 5.000. Quase 5.000 pessoas comeram de 5 pães e 2 peixinhos. É um dos milagres mais impressionantes e famosos de Jesus. Acontece que algumas pessoas estavam indo atrás de Jesus por causa do benefício físico, por causa do pão, por causa de ter a barriga cheia. E havia uma controvérsia naquela época, porque o povo daquele tempo esperava um rei, esperava um libertador. E como a gente ouviu aqui semana passada, não existe nada melhor para nós do que um rei que nos promete comida abundante, sem esforço e sem trabalho. É ou não é? Você imagina você todo dia ter ali um pãozinho com peixe, sem precisar trabalhar, sem precisar, nem levanta do seu lugar, porque os discípulos saíram espalhando, você só, obrigado, abundante, sobrou comida. Esse é o desejo de qualquer um de nós. Fala sério, você não queria ganhar um iPhone 15 aqui sem trabalhar? Para, gente, seja sincero. Um iPhonezinho 15, assim, ó, só alguém chegar aqui, seu... Aleluia! Eu queria. Mas Jesus, ele se encontra com essas pessoas, e ele vai ter uma conversa com elas, e ele diz assim, lá no versículo 25, e tendo encontrado no outro lado do mar, essas pessoas lhe perguntaram, mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então eles perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram,
Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creamos no Senhor? Olha só, eu tinha acabado de multiplicar pão à beça e eles estavam pedindo mais sinal. Mas o que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram um maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pulando para o versículo 49, o texto diz assim, os pais de vocês comeram o maná do deserto e morreram. Eles comeram pão, provisão diária que Deus havia prometido, eles comeram. Mas uma hora eles morreram, porque é assim que a vida funciona. A gente come, a gente trabalha, a gente dorme, a gente usa roupas, um belo dia a gente morre. Mas este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é minha própria carne. Sabe, meus irmãos, está um pouquinho desatualizado, mas saiu uma pesquisa em 2020. E essa pesquisa diz que o Brasil ele lidera o índice de insatisfação com a vida na América Latina. E, sendo muito sincero com vocês, assim, são muitos os dias em que eu acordo e me pego insatisfeito com a minha vida. Estou sendo sincero. Eu acordo e falo, cara, mas eu queria ter mais. Eu queria poder fazer mais. Eu queria poder comprar mais. Se vocês pegarem o meu celular e ver o tanto de aba de produto que eu tenho aberto no meu celular, é brincadeira. Eu queria poder comprar mais, eu queria ter mais. Não só isso, eu queria fazer mais, eu queria... Agora eu vou falar bem como pastor, assim, eu queria que tivesse mais adolescentes aqui. Eu queria que a nossa conferência tivesse mais inscritos do que teve. Eu queria que a gente crescesse mais, eu queria mais. Sabe essa sensação de insatisfação o tempo todo? Eu sei que vocês sabem, porque a pesquisa diz que o Brasil lidera isso aqui na América Latina. E sabe, eu fico me perguntando... Jesus, como você pode pedir para a gente não andar ansioso com coisa alguma, em pleno século 21? Como eu não vou andar ansioso com o mundo em guerra, com preços subindo? Como eu não vou andar ansioso em um mundo onde eu preciso ter mais, eu preciso fazer mais e melhor do que os outros? Como eu não vou andar ansioso em um mundo onde que a gente usa são estratégias de escassez? Eu preciso ter o produto que os outros não têm, eu preciso de mais. Eu preciso estar sempre um passo à frente do mercado, eu preciso estar sempre um passo à frente das pessoas. Se tem alguém na minha sala que estuda 10 horas, eu preciso estudar no mínimo 11 horas por dia. Eu preciso fazer mais. Como que a gente pode... De verdade, como a gente pode se contentar? Eu não aguento mais, a Apple lança um celular novo todo ano, e todo ano eu quero trocar o meu. E eu sei que você também, não vem fingir que não. Tem horas que eu olho para o meu celular e falo, cara, não, está muito ruim. Porque a gente sempre quer mais. A gente nunca está satisfeito com o pão nosso de cada dia. A gente quer mais. E Jesus fala aqui, olha, vocês estão trabalhando por uma comida que estraga.
Vocês estão gastando a vida de vocês por uma comida que estraga. Veja bem, alguns dos meus filhos lá no deserto, eles acharam que se eles juntassem mais, seria melhor. Eles acharam que se juntassem mais alimento, eles teriam mais para comer no dia seguinte. Dá trabalho em busca de alimento. Jesus está falando que, olha, vocês estão andando de uma montanha para outra, de um lago para outro, vocês estão me seguindo, vocês estão trabalhando, vocês estão cansando por algo que passa. Vocês estão atrás de pão, mas de pão, e não do verdadeiro pão. A verdade é que nós estamos o tempo todo com sentimento de falta, e é realmente porque tem algo faltando em nós. Se você sente a falta, se você tem problemas com a escassez, quero te dizer porque realmente tem algo faltando em você. A obra de Deus, o verdadeiro trabalho que esses homens perguntam, então tá bom, o que é o verdadeiro trabalho? Qual que deve ser, Jesus, então, você que sabe tudo? Qual deve ser a minha verdadeira preocupação? Qual deve ser o verdadeiro gasto dos meus esforços? Qual é o trabalho? Qual é a obra de Deus? O que Deus tem para que eu faça aqui? E Jesus responde de uma maneira muito simples. Ele fala que a obra de Deus, o trabalho verdadeiro, é que nós creamos nele. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que se alimentar de mim jamais terá fome. Sabe, Jesus é o verdadeiro nutriente espiritual que nós precisamos. É Ele que pode satisfazer os profundos anseios espirituais que a gente tem. Porque para cada necessidade física que nós temos, existe uma ainda mais profunda no nosso espírito. Você pode negar isso o quanto você quiser, mas essa é a verdade. Em Jesus, os nossos anseios de conhecer e de viver, eles serão plenamente satisfeitos. Porque Ele é o autor da própria vida, é Ele quem nos dá essa vida, lembra? De graça, Ele nos deu essa vida. A minha preocupação é que, muitas vezes, a gente continua gastando o nosso tempo, assim, com trabalhos que acabam, atrás de alimentos que estragam no dia seguinte. O pão, ele é realmente tudo o que nós precisamos, porque o pão é o próprio Cristo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe do que você precisa hoje? De Jesus. Sabe o que você vai precisar amanhã? De Jesus. E depois de amanhã? Jesus. Porque Ele é o verdadeiro pão da vida. Não é só o pão. Como a gente leu aqui, em Jesus, nós temos o perdão. Em Jesus, nós temos a nossa proteção, porque se cremos que Ele venceu a morte, e a morte nada mais é do que a expressão última do mal, Jesus venceu a morte. Então nele a gente tem a nossa provisão, o nosso perdão e a nossa proteção. Ele é o verdadeiro pão. O pão nosso do Pai Nosso é Jesus. E hoje para nós é um dia emblemático, porque todo segundo domingo e sábado, né? No caso, hoje é sábado, nós como igreja do Senhor celebramos a ceia, que é um memorial a respeito do sacrifício de Jesus por nós. E daqui a gente acabou de ler no versículo 51, o pão que Jesus dá é a sua carne. Ele falou aqui: o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É uma clara referência à sua morte na cruz. E a declaração de Jesus, ela mescla uma verdade física com uma verdade espiritual. Jesus não está falando em ser um pão literal. A gente não vai comer Jesus, né? Mas Ele é o verdadeiro pão vivo, no sentido em que aqueles que nele creem,
a obra de crer, o trabalho de crer, esses terão sua fome espiritual saciada. Ele se torna esse pão que nos sacia espiritualmente, quando Ele entregou sua própria vida para que eu e você ganhássemos vida também. É pelo sacrifício de Jesus na cruz que nós temos a nossa vida, nós temos as nossas necessidades espirituais, físicas, morais, emocionais saciadas por aquilo que Ele fez, pela obra que Ele fez. O pão nosso, nos dado pelo Pai nosso, lá em João 3,16, né? Eu amei vocês de tal maneira que eu dei o meu pão. Dei o meu pão para que vocês pudessem comer e nunca mais ter fome. E a oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6, ela termina de uma forma linda. Ela diz assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Todas as nossas petições, todas as nossas necessidades, todos os anseios que você tem no seu coração e na sua alma, elas serão satisfeitas no verdadeiro pão da vida, porque, como a gente tem aprendido aqui nas últimas semanas, dele é o mundo, dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória, hoje e para todos sempre. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos participar da ceia do Senhor e a ceia é um ato que nós, como igreja do Senhor, realizamos aqui. Participamos do pão e do suco como um memorial do sacrifício que Jesus fez por nós, derramou do seu sangue por nós, entregou o seu próprio corpo, sua carne, o pão para que nós tivéssemos vida. Mas antes disso a gente vai cantar uma canção. Eu quero que durante essa música que iremos cantar, você reflita a respeito das suas necessidades. Sim, você pode orar a Deus falando das suas necessidades, não é errado. Se você está passando por alguma dificuldade, se você está precisando de alguma coisa, se você está precisando de um emprego, se você está precisando de uma aprovação que não sai, se você está precisando talvez de um financiamento que não libera, mas se você está precisando também de perdoar alguém, talvez você está precisando liberar espaço no seu coração, talvez você esteja sendo perseguido, talvez você esteja passando por um mal ou uma grande tentação na sua vida. Você ore ao seu Pai, ore ao seu Pai, porque o Pai Nosso vai nos dar o pão nosso. Mas principalmente, se você tem andado ansioso com o seu amanhã, e eu não estou falando do dia 12 de novembro, mas você tem andado ansioso com o seu amanhã, não sabendo o que te espera, não sabendo se você vai ter o pão, eu quero que você aproveite esse tempo para falar com o Senhor e dizer: Senhor, eu reconheço o sacrifício que o Senhor fez por mim. Tudo que eu precisava foi dado por mim naquela cruz, não tem mais nada. Não tem mais nada. Eu quero viver todos os meus dias confiando nessa promessa, amém?